Deixa eu ajeitar aqui. Tá, então vamos começar, gente. É mais uma live do Mulheres que Inspiram. Então a gente tenta, em parceria com o Dev, né, o Developer Girls, que é o meu projeto, com a Gera, trazer mulheres para contar a sua história aqui, mulheres da área de tecnologia, né? E a gente já trouxe Dev, já trouxe Tester, mas agora a gente resolveu ir para uma outra área, né, o design. E a gente encontrou a Fernanda e convidou ela, ela aceitou, a gente ficou muito feliz. E então é isso, eu vou deixar a Fernanda falar um pouco sobre a história dela, a trajetória dela e por que ela está nessa área. é, e focar um pouco também do nosso tema, né, de a importância da comunicação mesmo com o usuário. Boa. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer vocês, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, então, valeu. Obrigado por todo mundo que está aqui também me acompanhando. Vou fazer mais uma vez o convite aí de ligarem as câmeras, se tiverem confortáveis para isso, para a gente fazer desse momento ser um bate-papo e não só eu vim aqui e ficar falando um monte de coisa. Eu quero que vocês também perguntem, que a gente interaja. Acho que a troca é bem mais rica quando todo mundo contribui aí. Até para eu entender, assim, queria entender qual o nível de conhecimento da galera que está aqui, o que vocês já fazem hoje. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu acho que aparece para mim aqui embaixo. Eu estou pelo celular porque eu estou viajando, não trouxe o computador, mas eu acho que vai aparecer. Então, se vocês quiserem falar de onde vocês estão, o que vocês fazem, só para eu ter uma noção aí de quem está por aí. Eu vou começar. Eu sou Dev e eu trabalho na Gera. É isso. Se vocês quiserem escrever também, não quiserem falar, pode ficar à vontade, tá, gente? Piona, Gera. Que mais? Tô entrando no mundo agora e aí não conheço muita coisa, mas estamos aí. Ah, que legal. Lean design, designer gráfico, comercial. Olha que legal, gente. Bastante gente diferente aí. UX writer. Muito legal, gente. Bom, vou começar então. Como a Laís já falou, eu sou Fernanda, né? Eu atualmente estou como Product Designer no iFood. Já faz um ano e meio, acho que já faz um pouco mais de um ano e meio, na verdade, que eu entrei no iFood. Mas, bom, né, vou contar um pouco da minha carreira, da minha trajetória, por onde que eu passei, como que eu cheguei aonde eu estou hoje, o que eu estudei, enfim, né, entrar no detalhe aí. Mas só para dar um contexto da minha vida pessoal também, né, que geralmente a gente começa já falando da vida profissional, mas a nossa vida pessoal também é importante, né? Então, eu vou apresentar a Fernanda da vida pessoal. Eu sou de Floripa, eu moro em Floripa, sempre morei lá. Atualmente eu estou no Rio, mas porque eu tirei uma semaninha de férias, coisa boa, muito bom descansar, gente, tirem férias sempre que possível. É, eu tenho três cachorras, elas se chamam Papel, Tina e Amora, são três fêmeas. Sim, Papel é o nome de uma cachorra fêmea. É, e eu gosto muito de conversar com pessoas. Então, acho que aonde eu cheguei hoje tem muito a ver da forma com que eu me relaciono com as pessoas desde sempre, assim. Sempre gostei muito dessa coisa de comunicação. Já fui um pouco tímida há muitos anos atrás, quando eu era mais nova. Incrivelmente, hoje as pessoas olham e ficam, meu Deus, como que tu era tímida? Mas eu acho que com o tempo, assim, e com a conexão que a gente vai fazendo com as pessoas, isso vai se tornando natural e a gente consegue falar com mais tranquilidade, aí, principalmente na frente das pessoas. Acho que o contexto remoto também ajudou bastante isso, assim, para a gente enfrentar novas formas de se comunicar com as pessoas. Bom, mas eu comecei, né, toda essa minha história na área de design já faz.
algum tempo. Eu estou atuando com design, né? Trabalhando efetivamente com design já fazem 8 anos. Né? Eu me formei em design gráfico pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. E logo que eu terminei, em 2010, foi início, acho, de 2017 que eu terminei, eu já fui atrás de fazer pós-graduação, porque eu queria me aprofundar no tema, né, de design, mas na área de digital. Eu entrei no design querendo trabalhar com site. Né? Naquela época não tinha aplicativos. Eu fui ter meu primeiro smartphone, sei lá, em 2015. Isso é bem recente, né? Então, eu entrei na faculdade querendo fazer site. Quando eu tinha lá meus 15, 14 anos, eu era a pessoa que gostava de jogar online e fazia sites no WordPress e coisas assim, né? Aprendi a fazer HTML, CSS no bloco de notas. Eu adorava fazer esse tipo de coisa desde nova, assim. Mas eu entrei no design porque eu percebi que a parte de front-end, né, que eu fazia ali de HTML, CSS, eu curtia, mas não era o que eu queria de fato. Então, eu acho que eu queria mais para a parte mais visual, né, da experiência, do que a gente estava projetando especificamente. Então, por isso que eu decidi ir para o design gráfico, e era a área que mais se aproximava ali do que eu pretendia trabalhar, né, que era essa área digital. E desde o início ali da faculdade, eu foquei todos os meus projetos para essa área, né? Mesmo que as disciplinas direcionavam para uma área mais gráfica, eu direcionava para o digital, né? Querendo focar no que eu queria fazer no futuro. Mesmo que ainda não existia aplicativo, né? O iPhone estava sendo, né, começando a ser mais famoso, assim, então eu sempre foquei bastante meus esforços para isso. E aí eu saí da graduação em design gráfico, entrei para a pós-graduação de design de interação, que eu fiz na Univale, também em Florianópolis, e lá foi incrível que eu pude me aproximar um pouco mais, né, da área de UX, de UI, conheci muitas pessoas que já estavam trabalhando também na área. Quando eu fiz a pós, eu já estava também trabalhando na área, né? Eu comecei desde o início, assim, trabalhando nessa área digital. Comecei lá em 2014, atuando com freela mesmo. Eu queria já começar a botar a mão na massa, então eu tinha meus projetos da faculdade, mas eu queria tangibilizar ainda mais, né? Transformando em coisas reais. Então, eu fui atrás de agência, de pessoas que atuavam com freela naquela época, né, em 2014, para falar, tipo, gente, estou aqui, sabe, quero aprender. Em 2013, na verdade, que eu comecei, que foi quando eu entrei na faculdade, e fui atrás de, tipo, gente, eu quero aprender, me dá alguma coisa para eu fazer, sabe, eu sei fazer isso, um pouco daquilo, estou focada em seguir nesse mundo de web, né, naquela época se falava muito de web design, webmaster, web, vários nomes diferentes, né. Então, eu comecei a atuar como freela em 2014, peguei vários projetos, assim, tanto de design gráfico quanto de web também, para fazer sites, fazia muito site no WordPress. Eu desde nova gostava, né, de fazer, então eu já tinha um pouco de experiência com isso, e era muito mais uma questão visual ali, né, do que, de fato, olhar para a experiência do usuário. Naquela época nem se falava muito nisso também, né. Mas logo depois disso, né, da época que eu atuei com freela, eu entrei para uma empresa. Foi a minha primeira experiência em empresa, foi em 2014 também, que eu atuei como UI designer, né, numa empresa do governo. E lá eu basicamente fazia sites para os órgãos do governo de Santa Catarina. Então, eu conduzia, junto com a equipe ali, reuniões com stakeholders, né? Então, tinha já o desafio ali de se comunicar, né? A nossa profissão de designer é muito importante que a gente saiba se comunicar com diferentes pessoas, diferentes áreas de atuação, e saber envolver essas áreas, né? Entender os diferentes aspectos e conseguir reunir tudo, né, como um conhecimento para projetar a experiência para o nosso usuário, né? Mas lá no início ainda estava olhando mais para a interface, né, UI, e não ainda voltado tanto ali para o usuário.
E aí depois, em 2015, era o boom assim da social media, né, redes sociais, e eu comecei a atuar com isso nessa área. Eu queria pegar um pouco de experiência de tudo, assim, e aí acabei entrando numa agência que eu era a única designer lá, então eu tive o desafio ali de pegar todas as partes, desde planejamento de post até as artes e, enfim, publicações, texto, copy, era tudo. Era design gráfico, conteúdo, planejamento, estratégia para o cliente, análise dos resultados, era tipo tudo junto mesmo. E aí eu atuava dia a dia ali com outros profissionais de publicidade, marketing, vendas, né? Mais nesse universo. E aí, depois disso, eu voltei a atuar também como freelancer, né? Depois de eu sair da área de social media, porque eu sabia que não era o que eu queria, mas eu queria ter uma experiência em outra área diferente, que era o boom do momento. Então, eu queria sempre estar trabalhando e fui aonde eu estava seguindo, né? Naquele momento. Mas eu nunca deixei de lado essa minha vontade de atuar ali com web, né, com outros projetos mais digital. E aí, em 2017, eu entrei na The Brooklyn Brothers, que é uma agência internacional que tem uma sede em Floripa. E lá eu pude pegar projetos assim de diferentes dimensões. Eram clientes grandes, assim, como a agência era internacional, tinha Unilever, né, tinha a Mini, do carro, o Mini Cooper, né, BMW, que era do Reino Unido, e todos os clientes eram de fora, assim, né, Nova York, Londres. Então eu tinha o desafio de tocar projetos na área de digital, de web, né, era uma agência que fazia sites, não só sites institucionais, mas também marketplace, e-commerce, todo tipo de site que vocês possam imaginar. E os clientes eram internacionais, então todos os sites, as páginas lá da Mini, né, da BMW, eu que fazia dentro da agência, sempre que lançava uma página nova, eu que construía, pensava toda a arquitetura, era uma coisa bem mais limitada, assim, porque a gente usava um CMS, né, para quem não sabe, o WordPress é um CMS, um Content Manager System, acho que é isso a sigla, se não me engano, é, mas foi uma forma de eu conseguir, né, olhar para a experiência, porque, enfim, envolvia diversos usuários ali que estavam comprando no marketplace ou no e-commerce, ou, enfim, qualquer que seja o site, né? E, e lá eu tive bastante interação com pessoas de produto, de produto não, na verdade era gerente de projetos, né? É que agora eu tô tão acostumada a lidar com pessoas de produto, de product managers, que fiquei o nome na cabeça, mas naquela época eu atuava bastante com gerente de projetos, diretamente com os devs também, né? Então, como eu gostava muito dessa parte de front, isso me ajudou também a entender melhor as limitações técnicas, né? Do que tinha, o que a gente conseguia, o que a gente não conseguia fazer. E também foi a primeira vez que eu liderei, de certa forma, pessoas também nessa parte de design. Que eu tive as minhas primeiras estagiárias ali, e pude ajudar e contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas. Fico muito feliz que elas tenham se desenvolvido bastante ali nesse tempo, foi muito massa. E também atuei um pouco como gerente de projetos nessa agência, porque eu era meio que quase que a única designer lá também. E mais uma vez, eu enfrentando um monte de desafios ali na frente e tendo que me virar. Então, mesmo coisas que eu não sabia, lá na pós eu tentava entender, pô, como que eu faço para aplicar isso no meu contexto, né? Ainda mais sendo agência, que a gente não tem muito acompanhamento do pós, né, de medir resultados, a gente entrega e acabou, esquece, não sei mais o que vai acontecer com aquele produto, né? É muito comum isso acontecer. Mas, como naquela época eu estava na pós, eu tentava sempre trazer coisas, mesmo que não era para os projetos que a gente estava tocando na agência, eu tentava trazer. Tipo, a gente fez um momento lá da gente escolher um problema que a gente queria resolver, e aí, com todas as ferramentas e processos que eu fui aprendendo na pós, a gente foi
desenvolvendo esses projetos paralelos, né, dos clientes que a gente já tocava no dia a dia. Isso porque eu queria colocar em prática as coisas que eu estava fazendo, só que no contexto real aquilo não dava. Então eu arrumei formas, né, de conseguir aplicar e tangibilizar as coisas que eu estava aprendendo. Mas aí eu estava cansada de trabalhar em agência, eu fiquei por 2 anos nessa agência que eu comentei, a Internacional, e queria trabalhar com produto, né? Então, foi metade de 2019, eu fui para a Smarket, que é uma startup de tecnologia para o varejo, e lá eles têm um produto que é basicamente, pensem um Canva, né, aquela ferramenta de fazer coisas gráficas, só que voltado para o varejo. Então, todos aqueles encartes, aqueles folhetos que vocês veem no mercado, né, que tipo tem as ofertas, promoções, eles de uma forma automatizavam aquilo, porque pensa, todo dia o mercado tem ofertas e preços diferentes, muda a todo momento. Como que vai passar uma tabela de preços para o designer ficar fazendo os encartes? E o erro gráfico que pode acontecer, né? Então, eles tinham lá um banco de dados com todos os produtos cadastrados, com sistema de precificação, que ia alterando ali, e a pessoa de dentro do mercado, né, que atuava na área de marketing, ao invés de ter que pegar lá toda aquela planilha, sei lá, com preços, e ter que fazer mão, colocar tudo à mão, né, a gente tinha um sistema que puxava os dados lá eu esqueci o nome agora da plataforma, do ERP, né, que era onde ficavam cadastrados os produtos, e automatizava. Então, ele puxava assim, eu quero que o meu preço fique desse tamanho, o nome do produto dessa forma, e aí eles só davam lá montavam, né, o template do encarte e dava gerar relatório ali e mandava para impressão, puxando todos os dados diretamente ali do sistema, né. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que travou aqui para mim. Ah, tá. Beleza. Então, nessa empresa, na Smarket, que foi a primeira vez que eu estava trabalhando com produto, né, em 2019, eu também era a única designer, mais uma vez. Era uma empresa pequena, tinha, sei lá, quando eu entrei tinha 20 e poucas pessoas, assim, não era nem 30 pessoas, e aparentemente eu era a primeira designer. O produto que eles tinham rodando foi feito por desenvolvedores, então não tinha um cuidado com usabilidade, né, enfim, de conversar de fato com os usuários. Então foi um desafio bem grande, assim, e quando eu entrei, o meu primeiro desafio era reestruturar todo o sistema. Simplesmente isso, assim, tipo, a gente quer que você faça tudo do zero, porque o que a gente tem construído foi feito por desenvolvedores e, né, não tem nenhum cuidado aqui, foco na experiência do nosso usuário. Então, eu tive que me virar com o que tinha, assim, né? É uma empresa pequena, então não tinha muito o olhar, assim, de tipo, vamos falar com os usuários. Não, era tipo, sei lá, em um mês eles queriam que toda a plataforma tivesse pronta, sabe? Mas eu dei meus pulos, assim, né? Fui atrás, então quero trazer também um pouco desse contexto onde a gente está numa empresa pequena que não tem muita maturidade ali, né, para UX, para pesquisa, mas a gente consegue sempre dar um jeito. Naquela época, eu tinha uma pessoa ali de suporte, né, que recebia tickets de ajuda das pessoas usuárias ali com o produto, e eu conversava direto com o time de suporte, entender o que tinha de maior dor ali, né, dos usuários que usavam as ferramentas, que era mais de uma, inclusive, para conseguir começar a entender por onde que eu começava, assim, né? Porque como era uma coisa gigante, eu precisava priorizar o que de fato era mais usado e onde que tinha os principais problemas. Então, né, foi bem desafiador, mas conversando ali com as diferentes áreas, eu consegui entender um pouco melhor e consegui, de fato, focar ali no usuário, mesmo que a empresa não tivesse um espaço, né? Não desse espaço para isso, eu tentei, da minha forma, dar um jeito e ouvir o usuário, né? Então, eu fiz entrevista em profundidade, eu liguei para os clientes, assim, pelo celular mesmo, meu próprio celular, peguei,
e comecei a ligar, tipo, olha, me passa o número aí do cliente, sabe? Naquela época não tinha LGPD, nada disso, então eu só peguei o número e começava a ligar, assim, sabe, no meu celular. Colocava no Viva Voz, pedia assim, posso gravar, e começava a fazer essa documentação, entender, sabe, tipo, tudo na loucura mesmo, porque não era oficial ali a empresa, tipo, dizendo, ó, fale com os nossos clientes, porque a gente precisa ouvi-los, sabe? Não, era eu que fui para entender melhor e começar a priorizar o que eu estava fazendo, né? Porque na visão deles, no fim, o que eles iam ter de entregável da minha parte era o produto, né? Era todo a interface que eu ia redesenhar. No caso, eles achavam que eu ia fazer um redesign, sei lá, tipo, que ia ficar só mais bonito e tal, mas no fim não era sobre isso, né? A gente sabe que, ou pelo menos, né, eu sempre costumo dizer que a interface é só um detalhe ali que tangibiliza todo o resto que a gente aprendeu, né, sobre o usuário, é a forma que a gente achou para resolver o problema, sempre, né, sempre resolvendo o problema, porque se a gente não está resolvendo um problema, a gente está só criando mais uma ideia ali que é uma invenção, né, que não vai gerar resultado, que não vai, enfim, ser uma coisa viável, né, de ter. Aquele ponto do... Exatamente. Mas, bom, daí eu estava nessa outra empresa, né, trabalhando já com produto, mas eu queria trabalhar com outras pessoas de design, porque eu estava cansada de ser a única designer da empresa, eu queria trocar com outras pessoas, queria ir para um lugar que tivesse mais maturidade também de design, né, que entendesse mais a importância de pesquisa, porque era algo que eu gostava muito de fazer, eu queria colocar mais em prática, mas eu não conseguia muito, não tinha esse espaço. Então, eu fui atrás de outras oportunidades, comecei a aplicar para um monte de vaga, fazer um monte de processo. Eu nunca fui a pessoa de parar e ficar fazendo portfólio, porque eu estava sempre trabalhando muito, então, sei lá, eu só chegava na entrevista e, tipo, me dá um case, um desafio, sabe? Isso é o que eu tenho de experiência. Nunca parei realmente para ficar fazendo um portfólio maravilhoso, assim. Eu só reunia os meus trabalhos e tentava mostrar de alguma forma o meu processo e minha linha de raciocínio para chegar nas conclusões que eu chegava, né? Mas aí eu entrei em 2020, no início de 2020, antes de começar a pandemia, na Delivery Much, que é uma empresa de delivery, de food delivery, né? Ela funciona mais em cidades do interior, cidades menores, mas é o mesmo produto que o iFood, que é onde eu estou hoje, né? É um aplicativo de delivery. E lá eu entrei como senior product designer, né? E o meu principal desafio era substituir a designer sênior que, tipo, tocou todos os produtos e que tirou do papel tudo, sabe? Porque ela estava saindo para uma outra empresa e tinha só ela como sênior e uma outra designer júnior. Então eu entrei para substituir essa designer sênior, e lá o desafio era bem grande, porque, né, tem o produto que a pessoa usuária final, né, o cliente o consumidor ali que vai pedir a comida usa, né, que é o marketplace. Tem o aplicativo da loja que vai receber o pedido, né, cadastrar o cardápio. A Delivery Munch é um sistema de franquias, então tinha o painel do franqueado também. Não era só o aplicativo do consumidor, o aplicativo do lojista, o aplicativo de entregador, de pessoas entregadoras, né? Tinha também o painel de franqueados e o painel de back-office, que era onde tudo acontecia e a gente mexia ali por trás. Então, era, no mínimo, 5 produtos que eu e uma outra designer júnior tínhamos que tocar sozinhas. Assim, a empresa, quando eu entrei, tinha 100 pessoas, assim, sabe? Cento e pouquinhas, assim. Começou a crescer depois, porque recebeu um aporte também, né? Enquanto eu estava lá. Então, cresceu bastante e precisou de mais pessoas atuando ali, né, na área de design. Então, passei uns 2 meses, mais ou menos,
junto só com a outra designer, júnior, tocando todos os produtos que tinham ali. E com esse aporte, né, comecei a olhar para o mercado, olhar para as pessoas que estavam procurando vaga, assim, conversar com pessoas no LinkedIn. E como eu era a referência de design ali, né, tipo, era eu de sênior e outra júnior, a gerente ali de tecnologia conversou comigo e, cara, tu já tem um perfil de liderança, a gente confia muito no teu trabalho e a gente quer que tu teste aí ser líder e estruturar uma área de design aqui pra gente. Ai, meu Deus. Tá bom, então, vamos lá. Eu gosto de um desafio, né? Não vou dizer que não. Eu nunca tinha feito isso, eu só tinha tido estagiários antes, como eu falei para vocês, mas sempre, né, me dá um desafio que eu quero devorar esse desafio e fazer o que for possível, né? Então, acho que para metade do ano, assim, de 2020, a gente saiu de 2 pessoas, que era eu e mais uma, né, para 6 pessoas no time, todas mulheres, e a empresa foi crescendo, né, a área de tech foi crescendo, foi entrando muita gente. Então, tipo, quando eu entrei, não tinha nem 100 pessoas, quando eu saí, tava com, sei lá, 300 e poucas pessoas, assim. E no fim de 2020, eu ali ainda estava atuando como product designer e como liderança, né? Então eu estava ali olhando para os produtos e recrutando pessoas para o time, cuidando dessas pessoas, ajudando a desenvolver essas pessoas, nivelando ali o conhecimento do time, né? E eu queria sentir, comecei a sentir um pouco de falta, assim, de botar a mão na massa, porque eu já cheguei num momento mais pro final do ano, estava com 12 pessoas no time, eu liderava 11 pessoas, né, abaixo de mim, uma coisa que eu nunca tinha feito, e do nada eu estava com um time de design de 11 pessoas, onde não eram só product designers, também tinha pessoas de research. Eu quis trazer ainda mais essa parte de pesquisa para dentro da empresa, né, para valorizar ainda mais. E lá eu consegui, de fato, aprofundar mais nessa parte de pesquisa, né, de fazer muita entrevista em profundidade com as pessoas usuárias, também com parceiros, né, os restaurantes, teste de usabilidade, cocriação, tive muita interface ali com os product managers, olhando para dados também, né, time de data junto. Então, com a empresa maior, era muito mais fácil também de eu conseguir focar mais do que era importante, né? Que era ouvir no usuário, focar nas dores, necessidades, que a gente estava, por que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo, e não simplesmente fazer algo por fazer, né? Então, isso foi bem importante, assim, de trabalhar numa empresa grande para conseguir ter outras áreas se complementando e eu não ter que olhar para tudo, né? Antes eu olhava para tudo, eu que analisava os dados, eu que ia atrás do time de suporte para puxar coisa, então era bem mais desafiador, né? E aí, depois disso, fiquei um tempo aí, acho que foi quase um ano, ou foi um ano que eu fiquei atuando como lead lá do time de design da Delivery Munch. Mas, como eu falei, né, eu senti falta de colocar a mão na massa. Então, eu comecei a buscar novas oportunidades e foi aí que eu cheguei no iFood. Eu entrei como Product Designer Sênior também aqui e foi menos de um ano depois, a minha liderança olhou para mim e falou: Cara, teu perfil de liderança é muito bom. Eu quero que tu lidere o time. Eu estava no time de inovação, entrei para o time de inovação, né, do iFood, onde a gente olhava para coisas diferentes do que já existiam no nosso produto, né, testavam coisas mais disruptivas, inclusive o time se chama Disrupt. Então a gente testava várias coisas ali mais rápido, né? Fazia muito teste de hipótese, MVP, várias formas diferentes de testar e fazer experimentação. E aí, né, fui agraciada mais uma vez, sem querer, sem ter pedido. Então né, não foi proposital, assim, não foi uma coisa que eu direcionei minha carreira, mas caí de novo para a liderança. E eu falei,
vou aceitar, né? Tô aqui numa outra empresa, pô, vamos ver o que acontece. Aí eu fiquei 2 meses, eu fiquei, ai, gente do céu, eu preciso botar a mão na massa, preciso, sabe, eu quero continuar fazendo pesquisa com o usuário, eu quero continuar olhando para o todo, parte estratégica, enfim, tudo um pouco. Então, eu voltei a atuar como product designer, estou de novo aqui, e sigo focada agora em me tornar especialista para conseguir ficar um pouco mais cross, assim, né, entre as áreas, conseguir olhar para outras coisas. Já dou mentorias também dentro do iFood faz mais de um ano, dou mentoria para 4 pessoas. Isso é uma forma muito boa, assim, não só da gente disseminar nosso conhecimento, mas de aprender também com os outros. Não é porque eu estou dando mentoria para alguém que eu não aprendo, não estou só ensinando. Acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa com o outro, assim. Então, essa é a minha trajetória. Eu quis entrar bastante no detalhe, porque eu acho que é importante de ir fazendo esses aprofundamentos de como eu me virava, né, dependendo de cada contexto, o que, que eu fazia, e a diferença entre eles. E eu queria, antes de continuar aqui a falar, eu queria também ouvir um pouco vocês. Fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta sobre minha trajetória, experiência, ou se quiserem fazer algum comentário também. Peço que abram aí o microfone. Alguém? Eu tenho uma pergunta. Diga. Uma parada que você falou que eu fiquei bem curioso sobre é, tipo, que você falou que quando você assumiu a parte mais de liderança, você acabou parando de pôr bastante a mão na massa e começou a sentir falta disso, né? Pela experiência que você teve com isso tudo, você acha que tem algum jeito de conciliar as duas coisas? Tipo, liderança com conseguir executar e fazer design, tá ligado? Você acha que é possível, assim, de um jeito humanamente possível, né? Olha, possível, acho que tudo pode ser possível nessa vida, mas para mim eu ficava sobrecarregada e eu não conseguia, tipo, focar nas duas coisas, sabe? Então, ou eu fazia muito bem a liderança e olhava para o meu time, que eram 11 pessoas, né? Não eram poucas, então eram muitas pessoas que eu precisava olhar, ou eu focava em fazer muito bem o meu papel de product designer, né? Tipo, olhando para o dia a dia. E no início eu estava fazendo isso, só que eu estava muito mais no dia a dia ali, atuando com produto, né? Eu estava mais nesse início de recrutar, então eu tipo parava mais para essa parte de time, para fazer entrevista, enfim. Eu fazia já o one-on-one também com o time, mas eram menos, né, menos pessoas, então era mais de boa. Mas uma forma que a gente consegue liderar e fazer é a liderança ali, por exemplo, né? A gente vai fazendo junto com o time, a gente ajuda a facilitar coisas, né? A gente não necessariamente vai parar de atuar e fazer tudo que a gente fazia, mas com certeza vai ser com bem menos frequência, em momentos mais pontuais que a gente vai conseguir ajudar ali o time, né? Ou um momento que o time, se não tiver tanta experiência, né, poder ajudar num caso mais pontual, mas vai ser uma visão mais de fora mesmo, assim, eu não consegui ainda, pelo menos, ter uma experiência de equilibrar os dois, fico muito sobrecarregada e ou paro de olhar para um pouco e depois para o outro, sabe? Eu prefiro focar 100% numa coisa do que ficar meio a meio em duas delas, sabe? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, valeu. Mais alguém, gente? Eu tenho uma perguntinha. Fernanda, você falou que você teve bastante experiência com liderança de time e tal. E eu queria saber, assim, para você, qual que foi o seu maior desafio quando você estava, tipo, tendo que liderar um time, sabe? O que que você teve, assim, e o que que você fez para poder resolver isso, sabe? Como que você conseguiu resolver esse problema ou passar por ele, enfim. Conta um Uhum. pouco. Boa. Primeiro, o meu maior desafio é porque eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo ali, né, no início. Então, eu comecei a conversar com pessoas. Eu fui no LinkedIn e escrevi lá, Product Design Manager, Lead, sei lá, qualquer
nomenclatura que as pessoas usam, e comecei a conversar com pessoas no LinkedIn. Tipo, gente, vocês têm agenda aí para trocar uma ideia comigo? Eu comecei a atuar como líder e queria entender como que vocês fazem no dia a dia de vocês, o que vocês fazem, como vocês fazem, e como que é o contexto, né, da empresa que vocês estão. Porque não adianta, tipo, eu falar com várias pessoas, né, que atuam com liderança e querer fazer igual no contexto que é completamente diferente. Então, eu conversei com pessoas de empresas, né, grandes, tipo Itaú, Conta Azul, também de startups, para entender como elas faziam, o que faziam, e comecei a olhar para dentro ali do time e ver o que fazia sentido, né, com as pessoas que eu tinha, as habilidades que eu tinha ali dentro, e fui fazendo benchmarking, assim, né, com as empresas. Então, esse foi o meu primeiro e principal desafio, era o que eu ia fazer, sabe, com o time, mas também comecei a fazer cursos, né, cursos livres, assim, sobre liderança em design, mas acho que o principal, assim, sempre vai ser o networking, conversar com as pessoas, entender, mas claro, sempre a ressalva, e muito importante dizer que o contexto muda tudo, né? Então não é só pegar, tipo, eu faço isso e aplicar que vai. Não é uma receita, né? E é o que. E eu fui testando, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Fazia uma visão meio de design ops ali também para ajudar a galera a fazer pesquisa. O time tinha bastante experiência com pesquisa, com vários métodos, né, de pesquisa, mas eu queria equilibrar um pouco o conhecimento ali do time, né, entre UI, UX, enfim, todas essas áreas de conhecimento. Então, fazia um acompanhamento próximo ali para entender tudo isso, né. E acho que o segundo desafio principal são as pessoas, porque a gente tem pessoas completamente diferentes, né, dentro do time, e a gente precisa saber como lidar com esses diferentes perfis, né? Eu não vou falar de uma forma com uma pessoa que tem dificuldade numa coisa e falar da mesma forma com uma pessoa que sabe trabalhar mais facilmente com outra, né? Tipo, tem que ter um cuidado maior com os diferentes perfis ali. E como era um momento de pandemia, era bem no início da pandemia, eu entrei na empresa, ainda não tinha lockdown, né? Não tinha pandemia, e aí o meu time o que eu contratei era todo remoto, né? Só a designer júnior no início ali que eu conheci pessoalmente. Então tinha todo esse contexto de pandemia, né? De lidar com os problemas pessoais também das pessoas, né? De ouvir ali, não era só ouvir as pessoas no contexto do trabalho, tipo, como que tá sendo trabalhar na tarefa tal, na X, Y. Não era só isso, era tipo, como que vocês estão, sabe? Como vocês estão se sentindo? E também ter divergência entre os perfis, né? Das pessoas trabalhando juntas no dia a dia e não conseguindo se relacionar tão bem, sabe? Então, esse foi um puta desafio, assim, desculpa a palavra, mas foi muito desafiador, porque eu não sabia como fazer esse meio de campo direito e eu tive que aprender. Então, eu conversava com as minhas lideranças também, que não eram de design, nunca foram, assim, de design, mas para entender como que eu fazia aquilo. E como eu falei para vocês, eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, de conversar, de ouvir as pessoas, então não foi tão difícil assim, mas eu fiquei meio apavorada no início de tipo, meu Deus, como que eu faço? Eu tenho que botar os dois sentadinhos numa cadeira e se conversem, sei lá, sabe? Tipo, coisas assim, mas eu acho que essa coisa do perfil diferente é um desafio. Que legal. Pô, que bacana. Bom saber, bom ter essa experiência pra gente, legal. Eu não sei se alguém tem mais uma dúvida, vou fazer uma outra perguntinha. Você falou que você está fazendo mentorias. Aí eu queria entender como que você faz mentoria com o seu time, né? Então, agora eu não estou mais atuando com liderança, eu estou Entendi. tô num time dentro do iFood, não é mais no time de inovação, mas é uma área de inovação dentro do iFood, é o iFood Pop, que está sendo testado só em Guarulhos nesse momento, e eu sou a única designer desse time, né, do iFood Pop, então é um novo produto, né, continua sendo inovação ali, mas ainda é um início ali de um teste, né, a gente é um MVP, então eu dou mentoria para pessoas dentro do iFood, mas de times diversos ali.
Tem pessoas do time tipo, de restaurantes, pessoas do time de grocers, né, que é mercado. Enfim, eu sempre fui atrás de conversar ali com as pessoas, conhecer, porque tem muita gente de design, né? Muitas pessoas de design dentro do iFood, nem sei dizer para vocês quantas, assim, deve tipo, ter mais de 200 pessoas de design lá dentro. E aí eu vou pelo Slack, às vezes, e, tipo, marco one-on-one, sabe? Tipo, ai, vamos conhecer. E aí eu, sabe, tipo, ou conheço a liderança dessas pessoas e, tipo, Fê, você tá dando mentoria, fulano aqui tá precisando para tal coisa, né? Tipo, geralmente é mais para a parte de olhar para dados, essa parte de pesquisa, né, de aprofundamento em research e conexão ali entre a solução e o entendimento, parte mais estratégica. Então, eu atuo um pouco mais olhando para isso, sim. Mas, Legal. não sei se eu respondi. Acho que sim. Eu ia também, aí aproveitando, né, eu ia perguntar se você pudesse falar como que você faz, qual que é você já falou um pouco, né, o foco da sua mentoria, mas como que ela é, o que você comentou que você está fazendo, né? Aí eu fiquei curioso. Como que é Mas o aí foco? acho que, qual que é tipo assim, das suas mentorias, como que você trabalha com elas? Que você já deu um pouco acho que um overview de como é, mas Uhum. acho que, como é que funciona a sua mentoria? Qual que é o foco dela? Eu fiquei curioso. Então, o foco é entender o que cada um está atuando ali no dia a dia e ver aonde que estão as maiores dificuldades e assim eu vou ajudando. Tipo, vou dar um exemplo real, né? Tem uma pessoa que eu dou mentoria que estava com dificuldade de olhar para os dados e tirar uma conclusão. Então, eu sentei ali com ela e, tipo, comecei a montar um storytelling em cima de um dashboard com um monte de dados e contar, olha, tá vendo que quando tu fez tal coisa, essa curva aqui subiu, sabe? Então, tipo, de sentar ali com a pessoa e ir Hum, trabalhando junto, sabe? Ou às bacana. vezes, tipo, tô fazendo um roteiro de pesquisa. Fê, dá uma olhadinha, coloca os teus pitacos. E aí, às vezes, tipo, é assim que mesmo, né? Assincronamente, boto lá os comentários, seja no FigJam, no Figma, no Docs da vida, de forma assíncrona, eu vou ajudando, colocando feedbacks, tipo, ou coloco, não faz dessa forma, acho que é melhor dessa, sabe? Ou até mesmo de, tipo, participar de entrevista junto e depois dar um feedback de, tipo, talvez conduzir dessa forma seja melhor, sabe? Ou tu deu uma envezada aqui nessa parte, sabe? Então, acho que. E muito também, como eu falei antes, essa coisa de ser referência, sabe? Tipo, então eu mostro muito das coisas, como eu resolvo aquela coisa que a pessoa não sabe resolver, sabe? Não que seja a forma certa, sempre gosto de frisar muito isso, não tem certo e errado, não sou dona da razão, mas a forma que eu tenho, né, que eu uso para resolver isso foi dessa forma, assim, né? Tipo, eu trago sempre exemplos reais do que eu estou fazendo, de como eu já apliquei alguma coisa, como eu resolvi algum problema semelhante, enfim. Eu gosto muito de mostrar a minha linha de raciocínio, meu processo, para que as pessoas possam visualizar e tangibilizar um pouco melhor, sabe, o que elas estão querendo fazer. Que da hora. Muito bom, muito legal. Tô pegando uns insights bacanas aqui, massa. Valeu, Fernanda. Nada. Acho que liderança pode ser um papo à parte até. Inclusive, eu dei uma palestra sobre liderança em design, acho que é um tópico bastante falado aí ultimamente, né? E é bastante. Ia ser da hora, hein? Aí, Laís, ó. Aí, Laís, ó. Mas, mas assim, gente, uma coisa que eu queria reforçar, né, sobre a importância da gente conversar com o usuário, como eu falei antes, não adianta ter só uma ideia, né? Uma ideia por uma ideia é só uma ideia. A gente precisa resolver um problema, a gente precisa entender as reais necessidades, né, dessa pessoa que precisa resolver um problema, como que a gente vai conseguir atender os desejos, resolver as dores, né, dessa pessoa. Então, a gente precisa saber primeiro quem é essa pessoa, né? Para quem que a gente vai estar resolvendo a dor. Existe, de fato, alguém que tem essa dor? Né? A gente precisa entender o que essa pessoa pensa, como que ela vê as coisas, o que ela fala e o que ela faz, que são coisas bem diferentes. Quando a pessoa fala, muitas vezes é diferente do que ela faz. Então, é sempre bom a gente pegar e visualizar esses dois ângulos, né? E equilibrando.
esses pontos de observação. E assim, não vou entrar muito, eu acho, no detalhe de técnicas de pesquisa, mas queria falar mais dessa importância mesmo, né, da gente olhar centrado realmente no usuário, né, não só falar isso porque livros falam por aí ou sites falam por aí, mas eu acredito muito, inclusive, eu quero indicar depois, vou indicar no final o nome de um livro, mas que fala assim que uma boa solução de design, ela deve resolver um problema, ela deve ser fácil para as pessoas, né, usuárias, e tem que ter ali também o apoio de todos. Então, como eu falei, né, ter essa interface em relação com outras áreas de tecnologia, de negócios, é muito importante, porque é um esforço do time todo, né? Todo mundo ajuda a construir, todo mundo traz a sua visão, e a gente, como pessoas designers, a gente tem muita facilidade ali de facilitação, né? A gente sempre foi induzido ali a conduzir alguns processos de ideação, então eu sempre gosto de trazer isso, né? Até desculpa, eu não consigo ver o nome da pessoa que me perguntou antes sobre a liderança ali, mas isso é uma coisa que eu trago bastante, né? De, tipo, envolver as pessoas no processo. E não simplesmente ir tocando sozinha. Tipo, eu sou a pessoa de design, então eu que vou tocar. Não, eu quero ouvir também o que as pessoas de produto têm a dizer, as pessoas de tecnologia, porque muitas vezes vão trazer uma visão mais 360 sobre tudo, né? Então, voltando às perguntas, qual é o problema que a gente está resolvendo? Como que essa pessoa que vai estar usando a solução que a gente está desenvolvendo vai ser afetada, né? Positivamente, negativamente. E acompanhar isso é muito importante, porque não adianta a gente projetar uma coisa e simplesmente deixar ela jogada ali. A gente precisa saber se de fato ela está performando bem, se está trazendo resultados. Isso não só para a experiência do usuário, mas resultados também para o negócio, né? Tem que dar dinheiro, senão o negócio não para de pé. Mas acho que o principal é isso, assim, da gente aproveitar de ser pessoas boas, pessoas comunicadoras, então por isso que a comunicação é super importante, né? Aprender a ouvir as pessoas, principalmente, e realmente absorver as coisas e depois montar a nossa linha de raciocínio, né? E conseguir, de fato, explicar o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Por que a gente fez da forma que a gente fez. Acho que ter uma solução visual é o que as pessoas mais querem ver, né? Porque, no fim, é o final é o que elas vão ver. Só que a gente precisa saber explicar, né? Por que a gente chegou naquela solução e por que aquela é melhor do que as outras que já existem, ou por que aquela é melhor do que as outras que a gente também acabou mapeando, mas decidiu que não, eu não vou ficar com a X, eu vou ficar com a Y por causa disso, disso, disso. Então a gente precisa explicar de forma clara, né, o porquê que a gente tomou a decisão que a gente tomou ali. Oi, Fernanda. Eu queria fazer uma pergunta relacionada até a isso que você acabou de falar. Primeiro, eu sou desenvolvedor back-end, né, então não estou bem longe da área. Eu também tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com algo que é muito palpável, assim, é muito visível. Porque se é visível, todo mundo tem uma opinião sobre, sei lá, e tudo mais. E essa é a questão que você falou, né? Tipo assim, sobre explicar o porquê que você está fazendo isso. Queria saber se você já passou por muita dificuldade de tentar explicar para alguém que você está usando aquilo por causa disso, disso, daquilo, e a pessoa não aceitando porque a pessoa tinha um gosto pessoal, qualquer coisa assim. Nossa, isso é o mais comum. Por isso que eu sempre reforço que a gente precisa mostrar como e por que a gente está fazendo. E isso faz com que a gente mostre a importância ali do nosso trabalho, né? Que não é só um mero visual. Tipo, ninguém chega pro dev e fala, pô, por que tu não usou sei lá, condicional X ao invés de Y, sabe? E no design, como é algo visível e tangível, todo mundo quer dar um pitaco, né? Mas se a gente mostra o nosso processo, a nossa linha de raciocínio, como eu falei, né? Eu já testei a solução tal. Então, se a pessoa vier e falar, pô, mas por que tu não faz desse jeito? Não, desse jeito eu já mapeei e acredito que não é a melhor solução por causa disso, disso, aquilo. E assim, falar, sabe? Pegar e falar e ter confiança no que tá falando, assim, porque é assim que a gente vai pegando o respeito das pessoas, tipo, cara, ela sabe o que ela tá falando, sabe? Ela tá trazendo os argumentos, então trazer esses argumentos faz com que as pessoas
respeitem mais o trabalho e acreditem mais no que está sendo proposto, sabe? Então, não sei se eu respondi a dúvida, mas é assim que eu vejo. Não, respondeu sim. Obrigado. E, principalmente, sendo mulher, é ainda mais difícil, principalmente porque, né, o mundo de tecnologia, os times são rodeados de muitos homens, assim, principalmente nos cargos mais altos, né, a gente vê homens em maioria, então é bem desafiador, assim, conseguir ser escutado. Então, sempre que eu trago qualquer coisa, eu já tenho os meus motivos do porquê que eu fiz tal coisa, né? Até mesmo para os devs ali, quando eu faço meu entregável no Figma, eu coloco o porquê de cada coisa. E para mim também é bom de lembrar o porquê que eu fiz cada coisa, sabe? E deixar documentado de alguma forma a linha de raciocínio para que uma pessoa que, sei lá, chegue depois no time consiga simplesmente olhar ali, não só aquela interface, mas entender como que a gente chegou no que a gente chegou, né, no final. Qual foi a linha de raciocínio por trás disso? Mas alguém tem alguma pergunta? É isso que eu tinha para falar, gente. E eu queria dar uma dica do livro. O livro que eu estou falando é Articulando as Decisões de Design. Eu estava com ele aqui perto. Não estou mais. Deixa eu pegar só um pouquinho. Você... Sim, eu trouxe ele para mostrar para vocês. E o GIF, nossa, o GIF não, nossa, estou acostumada com o GIF, ó. Eu queria mostrar para vocês a tirinha que eu falei ali dos desenvolvedores, até na reunião com as meninas eu mostrei, porque, quando eu descobri essa imagem, eu fiquei, gente, não, é muito a realidade da pessoa de design. Não sei se vocês conseguem ver daí. Acho que Mas não eu dá posso. para ler, mas dá Tenta para ver ler aí, a Laís. imagem. Mas ó, ele fala assim, ó, eu gosto do seu código, mas poderíamos usar o que como variável ao invés de N? Daí a pessoa responde sim, que aparece mais. E a legenda é: se os engenheiros fossem tratados como os designers, né? Colocando o pitaco ali no código. E como não é visual, as pessoas não falam, né? Mas por isso que é tão importante a gente trazer a motivação das coisas, para não ficarem botando pitaco no que não sabem o que estão falando. Posso fazer uma perguntinha também? Agora que você falou disso, de defesa, como que você costuma fazer essas defesas? O que que você traz? Por exemplo, você vai apresentar sua solução para algum stakeholder ou para um PM, alguma coisa assim. O que que você faz para tipo, se preparar para trazer esses dados? Eu sempre faço a conexão dos aprendizados que eu tive, porque eu faço muita pesquisa sempre com os usuários, então, tipo, o que que eu aprendi na entrevista, né? O que eu entendi que são os principais problemas que os usuários estão enfrentando, é, o que a gente tem de oportunidade para resolver esse problema e como que eu vou resolver, né, através da solução, essa oportunidade esse problema, né, e essa oportunidade que eu mapeei. Então, eu mostro bastante esse processo, sabe, de tipo, ó, esse foi o problema que eu encontrei, e é por isso que eu estou trazendo essa solução. Então, eu sempre trago o problema por trás, né, o problema, a oportunidade que a gente encontrou e a forma que a gente priorizou para solucionar esse problema. Então, eu sempre trago essa conexão, sabe, entre e os dados também, né? Sempre trazendo dados, assim, de comportamento do usuário dentro do produto, né? Então, a pesquisa quali aprofundada é mais para entender como não, o porquê, né, que as pessoas fazem o que elas fazem, o que motiva elas a fazer, mais aprofundado, e o dado mais para entender o como, né, que as pessoas fazem ali. Legal. O que elas fazem, desculpa. Uhum. Pô, bacana. Mais alguma dúvida, gente? Tô pensando ver se vem mais alguma coisa, mas acho que
Acho que já deu para aprender bastante aqui, vários insights. Pô, que legal. E fiquem à vontade para me procurar aí no LinkedIn. Se quiserem trocar ideia, fiquem super à vontade, marcar um horário na minha agenda, pode me chamar. Façam que nem eu fiz, façam benchmark com pessoas de outras empresas, mesmo que não seja da área de vocês, mas para entender, assim. Eu sempre gosto de marcar one-on-one com pessoas aleatórias da Invefood, conhecer essas pessoas. É, então, façam isso também. Podem me procurar, estarei disponível. Show de bola. Oi? Boa, valeu. Depois vou ver, sim, gente. E aí, E aí, gente, mais mais algum? alguma pergunta? Ai, tô muito feliz, foi muito legal, meu Deus. Ai, Muitas que bom. coisas na cabeça agora. Depois tem que rolar esse talk só de liderança, hein? Fernando, tem que Pô, rolar, hein? Aí, Laís, vamos mexer esse doce, pelo amor de Deus. se vocês quiserem, eu tenho já uma palestra pronta, gente. Eu fiz há pouco Aí, tempo ó. Vamos? para falar Olha sobre só. liderança. Aí, Laís, já tem, ó. Ó, Vamos ver, um dia já. Depois eu falo com ela. Vem aí pra caramba, meu Deus do céu. ó, eu me coloco à disposição, hein? Só chamar. Marcar a data que já tô pronta. Já tô com a roupa de ir. Já tá preparadíssima. Vamos fazer presencial. A Lucy For fica. presencial em São Paulo? Não, a gente tenta Não, em uma Campo online. Grande. Vem na Ô, Gera, louco. vem na Gera. Acho que Aonde que fica? é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Poxa vida, gente. Moro em Floripa. Ai, É, um pouquinho vamos longe. alugar um ônibus, gente. Daí a gente vai pra Floripa. Vamos todo mundo pra Floripa. Fazer uma excursão. Ai. Eu tô. Eu tenho uma pergunta em relação à liderança também. Fernanda, eu entrei, você estava comentando sobre isso, né? Que você meio que, né, pelo seu perfil e tal, foi se tornando líder. Nesses momentos que você era a única pessoa, né, que introduziu essa parte do design e tal, Tá você sendo sentiu falta. falta de ter uma liderança? Como é que você lidava com isso? Você procurou mentoria fora? Sim, eu sentia bastante falta Ela deixou de várias ter uma perguntinhas, liderança. assim. Ai, meu Deus, peraí, gente. Ela Vocês deixou estão me várias ouvindo? perguntinhas Sim. Ah, tá. É pra. que alguém Tipo, começou a qual me ligar aqui do nada. isso. Mas eu senti falta, assim, no início de ter uma liderança, né, para mim, alguém me liderando Mais ou menos. na parte de Onde design, falar com os porque dados. eu Mas ela tá não falando no sabia muito geral, bem o que eu assim. estava fazendo ali, né? Tipo, Agora que não, eu eu tô te sabia, falando mas, bastante da poxa, eu liderança. queria fazer mais, né? Queria ser a melhor liderança. Eu acho que o principal, assim, que eu comecei a atuar todas as lideranças que eu já tive, eu olhava para elas e pensava, eu não quero ser o que eu vivenciei, assim, sabe? Tipo, aquela postura de chefes e pessoas que não olhavam de fato para pessoas, né? Que elas não eram boas gestoras ali, né? É, então eu meio que tentei fazer o que eu olhava e, pô, eu quero ser diferente, sabe? Mas como eu comentei antes, talvez tu não tava aqui, eu fui atrás de pessoas no LinkedIn. Então eu escrevia, tipo, Product Designer, Lead, e conversei com pessoas, chamei, marquei reunião, né? Tipo, chamada de vídeo, assim, para conversar, levei minhas principais dúvidas do que eu, né, queria entender melhor, basicamente o que eu queria entender, né, como eles faziam, né, o que eles faziam no dia a dia enquanto líderes de design, como estava estruturado o time, o que eles tinham de cerimônias com o time, enfim, coisas nesse sentido, e fui falando com diversos tipos de contextos e tamanhos de empresa para ver o que fazia mais sentido onde eu estava, assim. Então, fui falando com pessoas, basicamente. Por isso que eu sempre, pô, me coloco muito à disposição aí, gente, se quiserem trocar ideia, porque foi muito importante isso, de trocar com pessoas, então, o quanto eu puder ajudar aí quem tiver querendo migrar, porque, como eu falei, né, no caso, a minha liderança foi acidental e não proposital, mas existem formas
de colocar isso como um propósito aí na carreira e focar os esforços para atingir esse degrau, né? Se é desejado. Mas, enfim, mais detalhes na palestra sobre liderança e design. Muitas dúvidas da galera aqui de liderança. Vai ter que rolar. Obrigada, valeu. Não. Vou fazer acontecer, gente. Vou fazer. Vai, Laís, faz a boa. Show. Mais alguém? Acho que não temos mais dúvidas. Ai, meu Deus. Mas acho que a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, hein? Vamos ter que organizar outra, hein? Ai, ai. Que bom. Mas então, acho que é isso, gente. Obrigada, Muito gente, obrigada, pela- Fernanda. Foi muito Obrigada bom. demais aí por todo mundo que veio ouvir, participar e fazer perguntas. Muito bom. Gosto desse formato aí da gente interagindo. Da próxima, inclusive, quero deixar até mais tempo para vocês falarem. Muito bom quando participam aí. E é isso, gente. Valeu demais. Vou aceitar todo mundo ali no LinkedIn, pode deixar. E quem quiser me procurar aí para conversar, marcar um horário na agenda. A partir de semana que vem eu tô de volta, porque essa semana eu tô de férias. Mas se quiserem puxar aí um horário, fiquem à vontade. Vai ser um prazer. E valeu, gente. Obrigada, Laís, e as mulheres aí maravilhosas do Developers Girls, pelo convite. Valeu mesmo. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Valeu, gente. Valeu, Fernanda. Muito obrigado. Ó, vai ter Tchau, um Valeu, tchau. próximo tchau. de Boa volta. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Falou. Mais uma live, mais uma conexão boa.